Bora lá. Então, você... Ei, gente, vocês viram que essa conversa é uma conversa que ainda vai render outras e outras e outras conversas, porque a gente tem muita coisa boa para arrumar junto, para fazer junto. A gente já fez tanta coisa boa junto, né, Raquel? É disso que a gente estava falando aqui nos bastidores dessa conversa, que vocês não sabem. A gente estava contando o quanto a gente já aprendeu juntas, o quanto a gente já buscou juntas, o quanto a gente cresce um com o outro, né? E a Raquel trouxe uma questão muito importante nesse primeiro bloco da nossa conversa. A gente só aprende com o outro de verdade quando a gente tem um processo de escuta bem apurado, né? Para ouvir o outro. Raquel, eu lembrei muito do Rubem Alves. E como a gente usava Rubem Alves, né? Rubem Alves dizia que a gente precisava, lembra, de mais cursos de escutatórias e menos cursos de oratórias. Olha, sabedoria de Rubem Alves aí, que serve para todo mundo na nossa vida. E aí eu vou pegar esse gancho do Rubem Alves para pegar duas frases que você trouxe, na verdade, duas perguntas que você fez, que são muito importantes, que você trouxe no primeiro bloco, que é como a gente aprende, que te incomodavam, que eram questões que geravam incômodo em você. Então, assim, mas como, afinal de contas, como a gente aprende? Mas, afinal de contas, como a gente muda? Né? O que a gente faz para que esse processo de mudança aconteça? E aí, para te dar gancho, para você já falar sobre isso e contar para a gente também sobre as práticas pedagógicas, né? Sobre as metodologias de trabalho que você experimentou, que a gente experimentou junto, que você continuou experimentando em outras questões também, que trouxeram isso para a prática. Então, como é que a gente provoca essa mudança? Né? E aí, como é que ela pode acontecer na ponta, através das nossas práticas? Eu queria trazer uma fala do Moacir Gadotti, que é uma citação dele no livro maravilhosa, que é A Boniteza de um Sonho, Ensinar e Aprender com o Sentido, do Moacir Gadotti. É uma super dica de leitura aí, hein, meu povo? Vamos embora, gente. Moacir Gadotti, ele diz assim lá no livro, traz uma citação. Esse livro foi todo escrito com base na Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. E aí ele diz, tem uma fala que ele fala assim, olha, a gente precisa ir para além dessa área da incomodação. Então, a gente se incomoda, então a gente é provocado, e aí a gente acaba se incomodando, mas como é que a gente faz para chegar na ação? E aí ele diz assim, a gente reclama tanto que nossos estudantes, ou seja, nas instituições, nas escolas, não querem aprender, mas será que a gente tem prazer para ensinar? Então, como que as nossas metodologias de trabalho, como que as nossas práticas podem de verdade instituir e aguçar esse prazer por aprender? Então, Raquel, dá para a gente responder hoje essas perguntas depois de todos esses anos de experiência, de como a gente aprende e como a gente muda? O que você acha? Eu acho que a resposta vai ser uma resposta em processo, já dizendo, porque a gente está sempre aprendendo a desaprender também, né? Que eu acho que isso a história da arte me trouxe de maneira muito forte, e o quanto isso é importante, né? Quanto muitas vezes é preciso deixar ir algo que a gente achava que era daquele jeito, que só podia ser daquele jeito, para trazer coisas novas. E o quanto, no momento que a gente se reavalia, a gente tem algumas coisas que a gente tem que deixar e se desconstruir para construir uma coisa nova, né? E aí só queria voltar em algumas coisas para poder te responder essa questão do sentido, do significado. Sempre foi muito forte para a gente sempre discutiu muito isso, né, Edna, e tentava trazer para todos os nossos processos esse significado. Como isso vai ser significativo para aquele que nos ouve? E aí a gente sempre, para os nossos processos, a gente sempre trazia elementos da cultura, poesia, arte e momentos de escuta. Então, não dá para a gente pensar no significado e sentido, dar sentido e significado para o outro sem a gente ouvir, sem a gente fazer um trabalho de diagnóstico. Quantas vezes a gente, antes de iniciar o projeto, a gente trabalhava o diagnóstico? Antes da gente ir... eu lembro que a gente chegou num ponto, quando a gente dava a formação dos professores em diversas cidades, a gente chegava aí primeiro para aquela cidade, trabalhava, fazia um diagnóstico. Como a gente trabalhava a educação para o consumo consciente e sustentabilidade, a gente trabalhava com muitos pontos da educomunicação. E aí, da educação ambiental, da educomunicação, e a gente pegava elementos daquela cidade
que pudessem depois agregar. Então, quando a gente mostrava uma foto, se a gente da nossa lá no PowerPoint mostrava uma foto sobre, a gente queria trabalhar sobre lixo, água, né, como a gente se conscientizar do uso dos recursos naturais, a gente trazia a foto daquele local, daquelas comunidades onde a gente ia. Às vezes a gente entrevistava antes uma pessoa da localidade e trazia a fala dela. Exatamente. Quantas vezes era para a gente engajar a pessoa para que ela possa se mobilizar para uma prática diferente, a gente fazia a escutatória, a gente fazia uma rodada de conversa. E aí eu vou contar aquela historinha de um processo de avaliação que a gente estava fazendo. Na verdade, não era um processo de avaliação junto com o processo de mobilização de pessoas. A gente trabalhava dentro de uma empresa de supermercado e a gente trabalhava com o que a gente chamava de multiplicador dentro de cada uma dessas unidades, como, por exemplo, pode ser um multiplicador professor dentro das escolas. E ele tinha que mobilizar, fazendo uma determinada ação, mobilizando as outras pessoas. E a gente tentava fazer, a gente ligava para eles e eles falavam, não deu ainda para fazer. Uma saía correndo, desligava, dizia que não estava. Quantas vezes isso acontecia? E depois a gente descobriu que não estava fazendo sentido para eles. Fazer aquilo não estava fazendo sentido. A partir do momento que a gente começou a ouvir as histórias deles e trazer a voz deles para dentro do processo, e a gente trabalhava a partir do que a gente levantou, o que a gente colheu, né? Que a gente gostava muito de trabalhar a questão da colheita, o que a gente colheu para que esta frase, esta voz fosse significativa e conseguisse fazer uma conexão com as demais pessoas. Então, esse sentido e significado, eu acredito que seja fundamental, né? E é uma coisa que, por exemplo, eu buscava, né? Quando eu falei que eu não tinha conexão com os meus professores e nem com aquilo que eu aprendia, acho que só me dei bem na escola porque eu lia muito e eu gostava de estudar, mas eu não me sentia mobilizada pelos professores. Eu só consegui ver sentido, como você falou agora, quando os meus professores eram completamente apaixonados por aquilo que faziam. A minha professora de História da Arte, por exemplo, ela, às vezes, a gente vai estudar esse artista, ai, meu Deus, não gosto muito dessa arte dessa pessoa, acho tudo muito meio complicado, surrealismo. A gente saía da aula apaixonado, não importava se a gente já podia até não gostar, mas a gente conseguia ver a relevância daquele processo, daquele artista, porque ela era completamente apaixonada. E ela trazia... O olho dela brilhava, né? Quando ela falava, o brilho estava nos olhos dela, né? O olho dela brilhava. Exatamente. E ela estava empenhada, então ela sempre fazia coisas diferentes. Então, ela colocava música, ela trabalhava com o conhecimento de cada um, porque era isso, por acaso, ali naquele ambiente de ensino-aprendizado, ela era pessoas de profissões completamente diferentes e culturas diferentes, mas isso acontece na sala de aula. São alunos que têm formações culturais diferentes, expectativas diferentes, formações familiares diferentes e que precisam ser ouvidos. E quanto mais você trouxer eles para dentro, né, para dentro dos processos, mais eles vão se sentir engajados com o que você está falando. Porque não adianta só conscientizar, né? Você pode levantar uma bandeira de conscientizar para algum conteúdo, mas se você não engajá-los, não sensibilizá-los, a ponto de fazer essa ponte com o engajar e aí a mobilização para a prática, a gente só fica no nível da consciência. Eu sei desse conteúdo, mas o que eu vou fazer com isso? Não sei muito bem, né? Aí lembrei também que, na verdade, no fundo, são as mesmas histórias. Quantas vezes a gente chega numa escola e que aí está com problema, né, de crianças, adolescentes saindo, não estão voltando, crianças que pulam o muro da escola. Não querem ficar lá dentro. Não querem ficar lá dentro, porque aquela escola não tem sentido ou significado. Uhum. E aí eu pergunto, né, em que momento você está escutando esse jovem?
Em que momento aqui dentro dessa escola a gente vê a cara desse jovem? Em que momento eles estão aqui nas paredes, nas atividades? Em que momento eles estão sendo atores e não apenas sentados? Em que momento eles se reconhecem naquele ambiente, né? Naquele ambiente. E isso, às vezes a gente fala, mas aí é muito complicado, o que a gente vai fazer? A gente não tem tempo. Gente, são coisas simples que a gente pode colocar em prática, né? Como, por exemplo, a gente começou a colocar dentro de processos de avaliação, de monitoramento das próprias organizações, pequenas, eu estou falando de organizações pequenas, de pequeno, médio porte, né, que não tinha 300 mil pessoas na equipe, mas momentos de escuta dos pais. Não tem. E aí você pode fazer por grupo focal. Não tem, eles não têm como vir. Vai até lá. Vai até lá. Tira uma hora do seu dia, nem que seja no final de semana, faz um programa, um projeto para isso, para que você possa ir escutar. Tem 10 pais que moram numa mesma comunidade? Então, 6 horas da manhã que eles podem atender? Vamos embora 6 horas da manhã para eu poder entender o que é que eles pensam, quais são as suas maiores dificuldades, quais são as oportunidades que eles vislumbram juntos. Vamos construir juntos um caminho para olhar para essa prática. Né? Então, eu vou te interromper, me perdoa, mas é porque eu acho que eu quero pegar um gancho que você está falando que é muito fundamental. Eu acho que o lado cheio do copo, lembra do Tião Rocha, que a gente ama de paixão? Ama. O Tião disse para a gente olhar sempre para o lado cheio do copo, né? E aí, se essa pandemia tem um lado cheio, eu acho que é essa proximidade da família. Nas instituições, na valorização dessas famílias, dessas pessoas, para essas instituições e para instituições de ensino, sociais, todas elas. Tem uma valorização. E aí, esse momento de escuta que você está falando, também tem uma ideia aqui, gente, que pode ser ampliada. A Raquel está falando das rodas, né, dos grupos focais, das rodas de conversa, mas também bota um painel grandão ali na frente, na entrada da escola, algo bem grande, simples de fazer. Bota uma pergunta lá, uma pergunta sobre algo que você queira ouvir. Deixa um papelzinho ali com umas carinhas, nem precisa ter tempo para responder. Sabe os emojis que a gente tanto manda pelo WhatsApp? Então, pergunta assim, como você tem se sentido ultimamente? Ou como você tem percebido o processo de aprendizagem do seu filho? Né? E bota umas carinhas, uma carinha triste, uma carinha feliz, uma carinha preocupada, e pede para ele colocar as carinhas ali, não tem identificação, ele participa e você consegue fazer esse diagnóstico que a Raquel está falando aqui de um modo lúdico. É isso que a Raquel está falando de fazer de forma simples, não é complicada, mas que a gente faz um processo de escuta, independente da roda, mas também nesse painel. Eu precisava trazer, Raquel, porque eu acho que dava gancho. Edna, e outra coisa, eu acho que, como você falou, eu senti muito isso acompanhando algumas organizações de ensino, né, durante a pandemia, que por terem também se transformado, né, em ponto de distribuição, de cesta básica, de apoio, dentro de uma dessas organizações que eu trabalho no Sul, todo o processo de assistência social dele se transformou, porque era um processo burocrático, de cumprir tabela. Mas nunca se ouvia. Eles não conheciam, por exemplo, as famílias, onde era o bairro. Como é que não vai trazer para dentro da escola significado e sentido se você mal conhece os bairros da onde estão vindo essas crianças? O que tem lá? Né? O que de fato... eu só sei que não, é ruim, é muito perigoso, porque as crianças vêm de um lugar problemático. Que problemas são esses? E o que tem de bom? Quais são as características? Da onde surgiram? Sabe a história desse bairro? Quando a gente for estudar a história, vamos trazer a história desse bairro para cá? Vamos trabalhar elementos e as crianças poderem ir buscar e se conectarem também com o seu meio? Né? E aí outra coisa que eles falaram é que aí o que aconteceu por conta da assistência social, de poder dar todo o apoio durante a pandemia, eles começaram a ir dentro da casa das pessoas. Então tudo foi transformado. As práticas começaram a ser transformadas porque eles estavam entendendo mais. E aí a gente falava muito disso, né, Edna? Observar, interpretar e ler a prática e o contexto de forma coletiva.
Então, se junta com outra pessoa, olha para esses dados que você está observando, lendo, interpretando, junta com outra pessoa e discute um pouco mais isso. Às vezes a gente tem, na verdade, muitas vezes a gente tem um pouquinho de preguiça, né? De refletir um pouco mais sobre a prática, porque refletir dá trabalho. Muito incômodo, dá trabalho. Então, isso é importante. Quanto mais a gente fizer em coletivo, com outras pessoas, isso também dilui o trabalho, né? Isso apoia. E aí eles falaram o seguinte, pelo WhatsApp, grupos de WhatsApp conseguiram resolver um monte de coisa. Então, gente, vamos usar o WhatsApp para fazer uma pesquisa? Os pais muitas vezes, às vezes, não sabem ler e escrever. Não estou a fim de ler, porque não tem tempo. Então, manda um áudio. Faz uma pergunta, 2 perguntas, e aí o pai te responde em áudio também. Vamos facilitar. Enquanto ele está no ônibus, indo para o trabalho, no trem, ele está lá falando. Então, tem diversas maneiras simples no nosso dia a dia que a gente pode inserir processos de escuta. Escuta dos fornecedores, de ex-alunos, né, de professores, dos educadores, os coordenadores pedagógicos, dos funcionários, pessoal da cozinha, né, que faz a merenda escolar, que é tão fundamental num processo também de aprendizado. É olhar para o todo, né, Raquel? É uma comunidade escolar. E é uma comunidade que precisa ser acolhida, que precisa ser ouvida e que precisa ser considerada. E aí eu acho que você traz 3 verbos importantíssimos nesse processo. O quanto a gente está observando, que leitura a gente faz, né? O observar, o ler, que leitura que a gente faz para que a gente possa interpretar de verdade isso que a gente está observando e que a gente está lendo. E aí eu queria que você trouxesse agora no finalzinho dessa nossa conversa, senão a gente vai fazer mais um 3º bloco daqui a pouco. 3º, 4º. Vários, a gente pode fazer vários, com certeza. A gente trabalhou muito e a gente desenvolveu uma metodologia de trabalho juntas para que a gente pudesse estar olhando de fato, usando os nossos sentidos, olhando, observando, para que a gente pudesse fazer uma leitura ampla sobre como a gente pode ajudar o como. Olha o como, meu povo. Pesquisa como. A pesquisa como a gente pode ajudar nesse processo de mudança, que não é a gente que vai levar esse processo de mudança. Esse processo de mudança tem que sair dessa comunidade, fazer sentido para ela. Então, como é que a gente ajuda essa comunidade, seja a comunidade escolar, seja a comunidade onde a gente está atuando, a se olhar, a se observar e a buscar esse processo de mudança? Eu queria que você contasse um pouco da nossa metodologia de trabalho, que a gente deu um nome lindo, que é a metodologia Rio, e aí que você trouxesse os principais elementos dessa metodologia também, que pode ser usada em várias instituições. De várias maneiras. Exatamente. E depois a gente pode explorar um pouco mais isso, mas só contando assim, um pouco do contexto, a gente desenvolveu essa metodologia muito num contexto de formação das lideranças sociais, e a gente tinha coletado, tinha sistematizado algumas questões que a gente sentia que era muito comum a eles. Não eram erros, né? Não vamos dizer erros, mas que eram comuns e que acabavam atrapalhando o processo de mudança e o processo de observação da mudança. Né? Que mais importante, que muitas vezes a mudança até está ocorrendo, mas a gente tem que estar prestando atenção porque a gente está mais preocupado em preencher o questionário, em mandar para o financiador, em fazer um novo projeto para conseguir mais dinheiro, e a gente se afasta da prática. E a gente está lá nos conteúdos e se afasta da prática. Então, eu acho que o nosso grande desafio era olhar para essa questão da mudança, né? A questão que tanto nos incomodava, como que a gente faz mudar? E também isso já vem desde lá do consumo consciente do Acatu, que a gente queria ver práticas diferentes, né? Que as pessoas adotassem práticas diferentes voltadas à sustentabilidade. E a gente ficava se perguntando, mas como que a gente vai fazer para essa pessoa mudar de comportamento? E a gente começou a observar mais e tentar entender o que tocava aquela pessoa para a mudança. E aí a gente começou a pensar que essas intervenções sociais, elas não podem ser... elas são vivas, elas são sistemas vivos, elas não podem ser enclausuradas num papel e engavetadas depois, porque senão a gente perde o mais rico. E aí a gente criou uma metodologia, e que a gente chamou o nome de Rio, porque Rio
está sempre em movimento. O rio, ele corre para um lugar maior, que é o mar, né? Todo rio corre para o mar. E todas as cidades têm um rio, maltratado ou não, né? Muitas vezes ele está maltratado. E por isso que a gente precisa interagir com esse rio. E a gente começou a trabalhar o rio como um contexto social. Então, o rio como um contexto social, e nós que iremos intervir nesse contexto, a gente olha para esse contexto, entende esse contexto, se incomoda com alguma coisa, e é esse incômodo que nos faz querer agir para uma mudança. Esse incômodo vai gerar uma proposição. Eu acho que eu vou intervir neste contexto de um certo modo para alcançar esse ou aquele resultado. Então, o que vai me motivar? O que está me motivando a sair da minha cadeira e fazer algo? A olhar para esse contexto e me sentir provocado. E aí a gente faz uma história como se aqueles que intervêm, a instituição, seja ela uma escola ou seja ela uma organização social, como um barco. E esse barco vai intervir nessa trajetória, vai intervir nesse meio, nesse rio, através de uma trajetória. Que essa trajetória poderia ser diversa, pode ir para um lado, pode ir para o outro, mas a gente precisa desenhar. E aí a gente usava muito o Amir Klink. Foi uma pessoa que nos inspirou muito, e tem um livro dele, 100 Dias Entre Céu e Mar, que nos trouxe elementos que casavam justamente com a gestão desse processo de mudança, né? Que a gente pode colocar dentro da gestão de um processo, de um projeto, de um programa, ou de um aprendizado, né? E como que a gente gerencia, planeja e gerencia, monitora, observa e depois sistematiza todo esse processo. Então, a gente criou toda uma história para que a gente possa olhar para todos esses pontos do processo. O Amir Klink trouxe muito bem isso nesse livro, é um livro fininho, vale muito a pena ler. E você fazer a conexão do que ele... como se fosse uma metáfora. Aquela história é como se fosse uma metáfora para você aplicar na sua prática. Então, o barco, ele precisa... né? A gente vai contar a historinha, eu vou acabar com o texto. O barco, ele precisa planejar essa trajetória. E a gente começa a entender esses elementos de como a gente vai planejar, o que a gente vai levar para dentro do barco, quem são as pessoas que vão estar com a gente durante essa trajetória, com quem eu preciso me comunicar, o que vai estar escrito na bandeira desse barco. Qual é a minha missão? A missão, né, desse barco, qual vai ser essa motivação, está aqui escrita, e eu vou fazer a comunicação desse propósito, né, dessa trajetória. Como eu vou observar para eu saber o que vai indicar se eu estou no caminho ou não, né? Quais são os indicadores? Vamos pensar lá na biruta do vento. Ele está dizendo que eu estou indo para aqui, estou dizendo que está indo para ali, o vento está para um lado, o vento está para o outro. Então, são indicadores que a gente vai vendo ao longo do processo. Outro ponto fundamental são os portos. Um barco, ele faz paradas em portos. E quando a gente chega, a gente deixa coisas e leva as coisas com a gente. Então, são momentos propícios para a gente utilizar os nossos 5 sentidos e também trabalhar com o que a gente falava, a gente chamava cada porto dessa parada durante a trajetória, o porto do sentir, do ouvir, do experimentar e do olhar. Então, o sentir para saber como as pessoas estão engajadas, como que eu posso modificar, como eu posso engajá-las nesse processo, o ouvir para saber se elas estão gostando ou não daquelas atividades que eu estou fazendo, experimentar coisas novas e aprender com o que eu já experimentei e olhar para as novas possibilidades, olhar para a minha trajetória e olhar para o meu futuro. E aí a gente tinha um baú no final, que é o baú dos tesouros que a gente encontrava no meio desse caminho. E a gente ia trabalhando, né, em cada porto essas colheitas, que no final a gente trabalhava como... a gente sistematizava essa prática
em torno dos nossos aprendizados. Então, era algo muito lindo. A Edna, que é artista, não sei se vocês sabem, também é artista manual, ela criou um desenho lindo que a gente botava no chão e a gente trabalhava em cima disso com todos os conteúdos, vindo instrumentos que a gente construía em torno do rio. Amiga, vamos fazer o seguinte, a gente vai fotografar o rio, vai fotografar, então, a gente tem várias imagens da gente trabalhando o rio nas nossas formações, a gente tem as imagens do rio, da metodologia, a gente vai colocar aqui na descrição dessa nossa conversa um link que vai levar vocês para o site da Manacá, e lá no site da Manacá vai ter mais sobre a Raquel, quem é a Raquel, vai ter a foto nossa lá, mas vai também ter a foto e as imagens sobre a metodologia Rio. Combinado? Então, a gente vai ter lá no site da Manacá para a gente saber. Para esses minutos finais que a gente tem dessa conversa, minha amiga, você vai fechar com esse texto maravilhoso que a gente produziu, então. Gente, vocês viram que a gente aprendeu muito nessa conversa com a Raquel, né? Muito, 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 mas porque a gente aprende junto, fazendo junto, sempre. A gente aprende trocando. E aí a gente precisa encontrar essas pessoas que estão abertas para trocar com a gente. Eu digo que a Raquel foi um dos grandes tesouros que eu tive na minha vida, como amiga, como pessoa, como profissional, que me ensinou muito, porque a gente aprendeu juntas. Não fiquem na ilusão de que a nossa aprendizagem não teve dor, porque a nossa aprendizagem também teve dor, né, Raquel? A aprendizagem é um processo que dói, porque você também precisa olhar pelo ponto de vista do outro, olhar para o que o outro está olhando para você. Então, é de dor, mas é de muito amor. Então, sempre teve muito mais amor do que dor. Então, por isso, compensou muito nossa trajetória e continua compensando, porque a gente ainda vai aprender muito. Raquel, com você, para a gente fechar essa nossa conversa. A trajetória de um rio. Convidamos vocês a pensarmos juntos na trajetória de um projeto, que pode ser um projeto de aprendizagem, um programa, você pode fazer adaptação. Vamos trazer um enredo, mas vocês podem contribuir com os outros elementos. Vai pensando, tenta imaginar o Rio Velho Chico, tenta imaginar o Rio Negro, que a Edna teve lá agora há pouco tempo, o Paraguai. Consideremos que este rio representa a vida, uma realidade social, econômica, ambiental, cultural, onde você vai trabalhar. Sem esquecer que há muitos outros distintos pelo mundo. No rio, há muita vida, e muitas vidas dependem dele. Olhando para o rio e para toda a vida que há nele, uma pessoa ou grupo de pessoas resolvem fazer uma viagem para que possa ajudar a melhorar a situação daquele rio, ou do que há nele, ou no entorno dele. Essas pessoas se organizam em uma instituição chamada barco, que pode ser um grupo também, que já tem alguma experiência em subir e descer o rio, mas deseja também aprender coisas novas e melhorar sua estrutura. Deseja ficar maior e mais confortável para os seus tripulantes. Falando em tripulantes, o barco já tinha uma equipe, mas essa viagem irá exigir novos tripulantes que tenham habilidades e competências específicas para essa trajetória. Além de tripulantes, o barco já recebia outros públicos que participavam de algumas atividades diárias e que já haviam participado de algumas viagens. Pode ser os nossos alunos e a nossa escola, o barco. Quando resolvem pôr-se a viajar, dedicam tempo para pensar o plano de viagem, uma espécie de planejamento para traçar as estratégias de onde se quer chegar, quando a viagem irá acontecer e por quanto tempo vai durar e o que é preciso levar para essa viagem. E mais importante, que mudanças querem ver ao longo e ao final dessa trajetória. Levam muito tempo também estudando qual será a trajetória percorrida, pois há vários trajetos diferentes que podem ser percorridos. Mas qual é exatamente o que a gente vai fazer? O barco, enfim, acha qual será a sua trajetória, seu caminho no qual, de tempos em tempos, ele terá que aportar ao longo da trajetória, há portos para a gente. Quando se aporta, é um momento de colher resultados, de deixar coisas e levar outras. Estas coisas podem ser visíveis ou não visíveis aos olhos. Então, traçam-se metas que devem ser alcançadas em cada período da viagem. E, além disso, também são levantados os perigos que podemos encontrar durante a viagem. Será que vai ter tempestade? Será que a seca nessa região, e essa seca afetou o volume de água? Para onde que o vento vai soprar?
A partir daí, são listados todos os recursos que devem ser levados no barco para que possamos lidar com todos esses perigos. Decidem também usar os indicadores. Como indicadores, as estrelas e os pontos cardeais, para saber em que direção estão indo. Mesmo nos momentos mais escuros e como meio de verificação, levam consigo uma bússola. É chegada a hora, então, de partir. Um ponto fundamental é mobilizar as pessoas que irão acompanhar a viagem. É preciso contar o porquê da viagem e convocá-los para algumas atividades que irão acontecer a partir de agora. Mas o porquê é fundamental, senão a gente fica falando só nas atividades. E o que vai mobilizar é o porquê. Vale a pena ressaltar que uma bandeira, símbolo da trajetória, foi estiada lá no topo do mastro, para que todos pudessem ver a missão, o sentido de tudo aquilo. E isso acaba ajudando também o barco a ter legitimidade para a trajetória. Essa bandeira foi tecida por muitas pessoas, com o fio dos seus sonhos e por mãos transformadoras. No meio do caminho, as coisas nem sempre acontecem conforme o planejado. Havia uma pedra no meio do caminho, no caminho havia uma pedra no meio do caminho do barco. E aí o barco tem que mudar de rota. Algumas pessoas quiseram desembarcar, mas quando começaram a perceber novos sorrisos, novos livros, metas alcançadas, novos recursos chegando, umas decidiram ficar e outras preferiram ficar no porto seguinte. Mas tudo bem, os caminhos não são fáceis e se talvez fosse, não teria tanta graça. Tudo está sendo registrado no diário de bordo. E mais, tudo está sendo discutido entre os tripulantes e os marujos. Outras embarcações também foram se juntando ao barco e os ajudou a manobrar quando um trecho muito poluído do rio foi encontrado. Novas ideias foram surgindo no meio da trajetória e novas descobertas estão sendo registradas. Aprenderam muito mais coisas do que imaginavam e, sobretudo, a respeito das pessoas e de quem e o que importa na trajetória. Enfim, o rio chega ao mar. É preciso ouvir as histórias que contam sobre essa trajetória e o tesouro que cada viajante descobriu. E nós aqui encontramos o diário de bordo dessa trajetória e queremos analisar esse diário sobre 3 dimensões e 5 sentidos. Dimensão de gestão, eficiência, de realizações, eficácia e de mudança, efetividade, utilizando todos os sentidos que a gente tem. Amiga, a coisa mais linda, só que a gente está no último minuto e vai acabar a nossa gravação. Vai acabar! Em cima! Ó, a gente vai falar mais, a gente vai marcar um encontro para falar só do Rio. Bora, que eu acho que vai ficar todo mundo louco para falar do Rio. Raquel, obrigada, minha flor. Beijo! Estou aqui sempre para a gente falar mais sobre as nossas trajetórias. Boa, gente! E eu quero ouvir os professores também. Deixa os comentários aqui, a gente vai amar ver todos os comentários, né, Raquel? E vamos responder. E vamos embora. Um beijo, gente. Obrigada. Beijo.